E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Caio, a gente vai falar um pouquinho sobre positivismo, né? Bom, o que é o positivismo, né? O positivismo é uma corrente filosófica, científica, que busca responder alguns anseios da sociedade no século XIX, né? A maior pergunta do positivismo é como reorganizar a sociedade, né? O positivismo, então, busca diagnosticar os problemas dessa sociedade moderna e também a gente vai ver depois que ele propõe, não exatamente como ciência, mas ele vai ter uma alternativa para propor isso, tá? Bom, como ciência, o que ele propõe? A busca pelo observável. Então, essa ciência busca observar, busca entender e só isso, né? Ela busca olhar para aquela realidade e não exatamente tirar muitas interpretações daquela realidade. Tanto que o pai do positivismo, que também é dito como um dos pais da filosofia, ou o pai da filosofia, eu coloquei entre aspas, porque muita gente não vai gostar do Comte, né? O Auguste Comte, que é um francês, ele vai chamar a sociologia de uma física social. Por que uma física social? Porque a sociologia seria, assim como as ciências como a física, a química, a biologia, as ciências da natureza e principalmente as ciências exatas, ela teria leis imutáveis, né? Grandes leis como, por exemplo, as leis de Newton, né, que vão reger todo o universo. O Comte achava que se você observasse essa sociedade, assim como Newton observou a realidade no tempo dele, você veria leis imutáveis que funcionariam para toda a sociedade, né? Esse é um ponto importante do positivismo. O que é o resultado disso exatamente? Se as leis são imutáveis, o positivismo ele só vai ter uma direção, né? O positivismo e as sociedades humanas em seu desenvolvimento vão ter uma direção que pode ser logicamente deduzido, tá? Bom, e ele também acha que não deve ter crítica social nessa ciência. Como assim não deve ter crítica social? Ela só deve descrever, né? E a gente vai ver que a sociologia não vai gostar muito disso. A sociologia, ela tem não só a descrição da sociedade, mas também uma própria crítica no seu conteúdo social. Então, o positivismo vai ser deixado de lado. O positivismo, ele vai naufragar como algumas outras teorias científicas do século XIX, como, por exemplo, o determinismo, né? Que achava que os seres humanos eles tinham algumas propensões biológicas, por exemplo, que levavam eles a um determinado progresso. E as civilizações e as sociedades tinham um caminho peculiar e um caminho já definido a seguir, né? Bom, isso também faz com que o positivismo seja alheio à economia política. O que é economia política? Desculpa. O que é economia política? A economia política é uma ciência como a economia e como a sociologia, mas ela está, na verdade, no meio das duas. Ela não é tão instrumental quanto a economia atual, né? Como a gente pensa nos indicadores econômicos, mas ele tenta descrever a economia para entender a sociedade. Quem vai fazer muito isso é Marx. Então, nesse período, Comte ele tenta se contrapor um pouco a Marx, criando essa ciência que não tem a interpretação e a crítica social que tem a economia política, e depois que a sociologia vai incorporar, beleza? Bom, e como que baseia esse conhecimento positivista? Na teoria dos 3 estágios do conhecimento. Os seres humanos e as sociedades passaram por 3 estágios do conhecimento. O primeiro é o teológico, né? Ou seja, é um conhecimento relacionado à religião, relacionado à igreja. Então, a igreja explicando o mundo, não só como uma questão de fé, mas como uma explicação do mundo. Um exemplo, por exemplo, é o livro do Gênesis, do Antigo Testamento cristão e também do livro sagrado dos judeus, que está explicando como o mundo foi formado. Esse é o primeiro pensamento teológico. O segundo é o metafísico. A metafísica é um tipo de conhecimento filosófico que busca ver além da realidade física, além do físico, né? Então, é um conhecimento que os filósofos vão desenvolver principalmente após a Grécia, principalmente após Aristóteles, e
então eles vão discutir um pouco o mundo além daquilo que é observável. O que Auguste Comte vai sugerir é um conhecimento positivo, que é a dedução, a análise de tudo que existe nessa sociedade. Então, você vai apreender isso e vai entender tudo isso. Bom, o positivismo, ele tem um lema, que é o amor por princípio, né? O amor não só por princípio, porque é um valor que o positivismo tem, o amor, a amizade, a compaixão com o próximo, né? Mas também porque o amor inicia tudo, né? A ordem por base, então, é justamente mais ou menos o que o positivismo tem como objetivo: reorganizar e colocar a ordem nessa sociedade industrial que está mudando aí no século XIX. E o progresso por fim. Então, qual que é o objetivo do positivismo? Fazer seres humanos que consigam levar o progresso dessa civilização da melhor maneira possível. Bom, vocês já perceberam ordem, progresso, amor? Está parecendo o quê? Eu fiz a bandeirinha do Brasil ali, né? Muito bem desenhado, obrigado, né? Eu devia ter até assinado, porque é uma obra de arte mesmo, né? Mas ordem e progresso. Cadê o amor? Acabou o amor, né? Não teve espaço para o amor, né? Os militares do golpe de 1889, né? Quando vão colocar no poder, quando vão entrar no poder e tirar a princesa Isabel, eles vão justamente colocar ideais positivistas, porque eles acham mesmo que essa sociedade deve ter a ordem por base e o progresso por fim. Por que eles não colocaram o amor? O amor estava um pouco subentendido, né? Mas não combina muito com uma atitude de militares dando golpe, né? Colocar alguma coisa como amor. Bom, mas além disso, né? Além de toda essa descrição da sociedade que os positivistas buscam fazer, eles também propõem uma mudança, eles propõem através de uma religião positiva. Isso vem com um certo estranhamento, porque as posições científicas não buscam alinhar religião com ciência, principalmente no século XIX e no século XX, né? Elas buscam muitas vezes uma separação entre elas, só que o positivismo achava que dava para criar uma igreja científica, baseada na ideia de amor, principalmente de altruísmo, você abrir mão um pouco da sua consideração própria para você ajudar o próximo, né? E principalmente fazer um alinhamento desse homem que vai levar ao progresso, né? Muitas vezes porque o homem ele está só reagindo ao meio, e entender como esses homens reagem ao meio e como você vai propor saídas para isso.